Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Fomos Testemunhas de Jeová. Olá a todos, eu me chamo Vinícius Souza, tenho 17 anos, moro em Simões Filho, Bahia. E neste áudio eu irei relatar um pouco da minha experiência que eu tive com as Testemunhas de Jeová. Eu fiquei lá dentro por 6 anos. Eu fiquei 6 anos lá dentro, nessa organização. E como é que eu conheci? Foi uma tia minha que me apresentou, né? Certa vez eu fui passar um fim de semana na casa do meu pai. E do lado da casa do meu pai tinha a casa da minha tia, né? Que era testemunha de Jeová. Então eu lembro que quando eu entrei, estava ela e um tio meu preparando e um primo meu, desculpe, preparando a sentinela, né? A reunião, que no caso ali no dia era domingo. Então eu perguntei o que ela estava fazendo, né? E ela disse: estou preparando a reunião. Aí eu perguntei se ela iria sair para algum lugar, né? Aí ela falou que iria para o salão. Eu, como uma criança, não sabia que salão era alguma coisa de religião, né? Eu imaginava que salão era para fazer unhas ou era para festa. Aí ela perguntou se eu queria ir. Eu disse sim, eu quero ir. Eu aceitei. E eu confesso que eu gostei, né? Porque eu era uma criança, né? Gostei, um negócio calmo. E a partir daí, todo fim de semana eu ia para casa dela, né? Para casa dessa tia minha, para assistir a reunião. Aí, quando eu não era para casa dela, ia para casa de uma outra tia minha, né, para também ir para o Salão do Reino. Depois que elas viram que eu estava engajado, né, no Salão do Reino, que eu já estava gostando daquilo e tal, aí ela mandou que eu procurasse, né, uma vizinha minha aqui, que é testemunha de Jeová, para que eu pudesse assistir às reuniões no meio de semana, né, porque eu não poderia ir para lá o fim de semana, por ter que ir para a escola. Então eu procurei essa vizinha, ela me levou para o salão. Essa vizinha, ela foi a minha primeira instrutora, né? Ela foi a minha primeira instrutora. Depois, ela passou meu estudo para um rapaz, né? Porque, como todo mundo sabe, a orientação da organização é que mulher faz estudo de mulher e homem faz estudo de homem. Então, eu passei a estudar com outra pessoa, né? Um homem, e eu progredi na organização. Aí eu cheguei à escola do Ministério Teocrático, né? Eu fiz partes e tal. Eu não cheguei a ser batizado, nem cheguei para o campo, né? Eu iria explicar isso daqui a pouco, né? Mas eu fiquei 6 anos lá dentro, 6 anos. O que mais me cativava lá dentro era a doutrina do paraíso, né? Que para uma criança ouvir aquelas maravilhas de que no futuro vai ter um paraíso na Terra é muito bom, né? É, e aquilo eu gostava, né? Quando nos meus estudos sempre meu instrutor mostrava aquelas imagens, minha tia, então eu gostava, e aquilo foi me cativando cada vez mais. Porém, eu era uma criança de 10, 11 anos nesse período ainda. Com o passar do tempo, as coisas começaram a mudar para mim, né? É, eu vi a primeira pessoa a ser desassociada e era muito ruim, né? Foi um homem, né? Que ele era servo ministerial e todo mundo gostava dele, mas depois disso eu via uma mudança repentina. Ninguém podia mais falar com ele, como todo mundo já sabe, né? Ele chegava na reunião e ficava lá no canto dele, sentado bem lá na frente, e assim que terminava, antes do amém, na oração, ele já saía, né? E a família dele, os filhos, a esposa também, era sempre aquele olhar triste, cabisbaixo, e aquilo eu ficava pensando, né? Por que como Jeová, né, um Deus de amor, será que ele permite isso realmente? Eu sempre tive essa dúvida, mas ainda assim eu estava firme na fé. Com o passar do tempo, né, quando eu comecei a ter celular, internet, aí eu criei um grupo no WhatsApp de Testemunha de Jeová. E eu divulguei esse link do grupo no Facebook. E a partir dali entrou, né, misturou Testemunha de Jeová com dissidentes da organização. E a partir dali começaram a me mandar vários vídeos, links. Eu fiquei com a pulga atrás da orelha. Mas eu ainda continuei lá dentro porque eu queria acreditar que ali era verdade. Esse é o relato, né, de como eu estava lá dentro, conheci. A partir de agora, eu iria falar um pouco sobre
como eu me sentia quando estava lá dentro. Era assim muito triste. No começo, quando eu comecei, era muito bom, né? Porque é uma criança, sempre que você, é como fala, né? Começo de relacionamento é sempre flores, mas com o passar do tempo a gente vê as outras coisas. Então, quando eu estava lá dentro, com o passar do tempo, eu comecei a ficar muito deprimido. Por quê? Porque eu não podia fazer coisas que adolescentes normais da minha idade podiam fazer. Eu, por exemplo, queria poder comemorar um aniversário. Eu não podia fazer isso, né? Eu não podia fazer isso. Eu podia dar um feliz aniversário para minha mãe. Eu até dava, né? Porque minha mãe não é testemunha de Jeová. Então dava, mas eu ficava muito desconfortável quando eu falava assim, feliz aniversário, minha mãe. Uma simples frase, se eu falasse, eu ficava com o psicológico aterrorizado. Quando chegava meu aniversário, eu ficava triste, porque a minha família não é testemunha de Jeová. Então, minha mãe, meu pai, minha avó sempre falam, né, feliz aniversário. E eu ficava incomodado, porque era como se fosse uma coisa horrível, né? Não posso ouvir isso. E eu ficava triste, porque eu queria poder comemorar, eu queria poder ir para a festa de aniversário, mas eu não podia. Eu via amigos meus, parentes saindo para a festa de aniversário, né? Normal, e eu não ia. Na frente eu falava assim, não, eu não vou porque essa é a minha fé, Jeová está feliz comigo. Mas por dentro eu ficava muito triste, porque na verdade eu queria estar lá, me divertindo. Mas eu tinha que manter aquela aparência, né? O servo de Jeová, né? Para me batizar. Não podia comemorar Natal, Ano Novo, enfim, minha vida era aquilo, era uma coisa triste. Às vezes, quando ia passar um fim de ano na casa da minha tia, da minha avó, né, a mãe do meu pai, que é TJ, era um negócio triste. Ela fechava as portas antes da meia-noite. Aí eu via os fogos tocar, né, eu escutava o som, mas eu ficava triste, porque eu não podia estar lá fora com ninguém. Era um negócio horrível. Enfim, a minha vida lá dentro foi um negócio muito triste, né? Não podia ser de fato um adolescente, um jovem, fazer coisa de adolescente. Quer ver um outro exemplo? Teve um período que eu estava treinando numa escolinha de futebol. Um instrutor meu, que foi ancião, né? Hoje não é mais ancião, ele me incentivou a sair do time, porque segundo ele, eu como estudante, servo de Jeová, tenho que dedicar o meu tempo ao reino, né? Dedicar o meu tempo à vida eterna, procurar as coisas de Jeová. Resultado, tempos depois eu saí do time. Eu ainda continuei um bom tempo no time, mas depois eu decidi sair, né? Porque eu era muito criticado. Não tanto, mas eu recebia críticas do meu instrutor porque era errado. Eu sempre sofri na escola também bullying. Hoje eu não sofro mais, mas eu sofri muito bullying por causa da minha aparência e tal. E eu sempre cortei meu cabelo baixinho, né? Como é o padrão deles. Então, no ano passado já, eu decidi deixar meu cabelo crescer. Crescer, não tão grande, mas crescer a um ponto que pudesse passar produtos químicos, quase não sai, né? Passar alisante. E eu gostei quando fiz isso. Minha autoestima melhorou, a minha aparência ficou mais legal, eu gostei. Mas eu tive muitas críticas, né? Os anciãos veio até a minha casa, conversou comigo, me mostrou o texto, não, que eu tenho que seguir o padrão de Jeová. E eu não posso cortar o cabelo como eu quero. Se eu quisesse, nesse período, eu estava com um mês para sair no campo já. Isso foi ano passado. Eu já estava com um mês para poder ter a consideração do campo. Só por causa do meu corte de cabelo, ele falou: olha, ou você corta o cabelo, ou você não vai ter consideração do campo. Resultado, eu não cortei o cabelo. Eu saí de lá. Até porque eu comecei a namorar, né? Ano passado também, eu tive um relacionamento. E a partir daí eu falei: não, quero sair daqui. Porque é uma pressão muito grande. Eu sabia naquele discurso que só vai ser salvo quem entra em semente de Jeová. A minha namorada, né, ela era evangélica. E era muito, se eu ficasse lá seria horrível, né? Você tá namorando, mas sabendo que sua namorada seria destruída porque não estava na organização da Testemunha de Jeová. Então era uma pressão muito grande. Aí eu decidi sair de lá. Em relação também a emprego, por exemplo, a minha vontade é de quando eu terminar os estudos, eu fazer ou concurso público para policial militar, ou então
poder entrar na universidade, né? Eu gosto muito de filosofia e de história. Eu não podia falar isso publicamente. Primeiro que é completamente, como todo mundo sabe, né? É errado, pecado você servir as Forças Armadas, ser um policial. Parar de pensar isso. E também, se eu falasse que queria fazer a faculdade, ia ser criticado, né? Ah, não, dedique, faça um curso básico, um curso técnico, e depois dedique seu tempo a Jeová, a ser pioneiro. E aquilo acabava comigo, porque eu já estava cansado, né? Eu não era aquilo que eu queria, não era aquela vida que eu estava querendo. Eu queria poder sonhar e ter meu futuro como todo jovem deve. Sonha e ter vontade de ter, né? De estudar, de fazer um bom curso, uma boa profissão. Mas lá dentro não podia ter esses pensamentos, né? Porque era completamente criticado. E era uma pressão muito grande, né? E eu ficava triste em ver o futuro lá dentro. É o seguinte: é você terminou o ensino médio, ou procura emprego básico, ou faz qualquer cursinho. E se vira aí, tem esse emprego. E dedique sua vida a ser testemunho de Jeová. E aquilo para mim era uma coisa triste de pensar, né? Passar a vida toda naquilo. Eu vi vários relatos de pessoas que falou que passou 20, 30, 40 anos, né, nessa religião, na organização, e, e que perderam a juventude, a infância. E eu comecei a pensar, eu estou indo para o mesmo caminho. Eu não posso comemorar nada, não posso fazer nada, eu estou perdendo minha juventude. Aquilo estava me deixando muito triste, né? Paranoico, porque estava o tempo passando. E eu vou contar um caso aqui de uma pessoa, né? Da congregação que eu frequentava. Ela tem quase 40 anos. E eu, tipo, é uma pessoa assim que nunca namorou, é solteirona, nunca namorou, nunca teve assim, nenhuma relação sexual com ninguém. E eu ficava pensando assim, meu Deus, será que eu vou ter esse mesmo futuro? Porque eu conheço muitos irmãos lá dentro que também estavam assim, né? É desse jeito, 30, 40 anos e não conheceu ninguém. E aquilo estava acabando comigo, porque eu pensei, será que eu vou ter meu futuro assim? Perder minha juventude, não ter filhos, ser um solteirão da vida? Porque sabe, todo jovem tem essa vontade, né, de ter sua mulher, de casar e tal. E aquilo me deixava muito triste. E eu sabia que era, porque como testemunho de Jeová, isso acontece com muitas pessoas. Ou quando você casa, aquele casamento inútil, seco, né? Que em vez de você se amar, você tem que amar aquele padrão religioso. Um negócio cansativo. Então, a partir desse momento, eu decidi sair, né? E eu posso falar que hoje eu me sinto muito mais feliz. Por exemplo, eu faço o que eu quero, né? Eu tenho fé em Deus, em Jesus Cristo, e eu apenas não sigo religião alguma, né? Mas eu acredito sim em Deus. Mas eu tenho a minha liberdade. Se eu quiser, por exemplo, para um aniversário, eu vou. É tão bom, né, você ter sua liberdade sem ter aqueles anciãos criticando, pegando no seu pé. Enfim, eu estou no segundo ano, estou no ensino médio, no segundo ano, e eu tenho já esse plano de quando terminar os estudos, entrar na faculdade. E o que eu posso falar é isso, eu me sinto muito mais leve, muito mais feliz, sem aquelas imposições, sem aquele medo de Armagedon. Quando eu estava lá dentro, o meu medo era o seguinte, era de, se fosse, de ir para o paraíso, mas a minha mãe não ir, meu pai não ir, filho, meus amigos, né? Porque só vai quem TJ. Então quem não for TJ já sabe que Armagedon ser destruído, né? Então eu sempre ficava com aquela paranoia na minha mente. E sem contar aquela pressão, né? De sempre ser melhor, de se isolar das pessoas. Eu, na rede social, eu, por exemplo, não podia publicar o que eu queria, publicar memes, piadas, porque os anciãos pegavam do meu pé, que eu tenho que mostrar sempre o padrão que agrada a Jeová. E aquilo acabava comigo, porque eu queria ser eu mesmo, sem seguir aqueles padrões idiotas dessa religião. Então, o que eu posso falar, encerrando, né, para todos que estiverem me ouvindo, você que é adolescente ou que já tem mais idade, é que existe vida fora da torre. Existe vida. Você pode sonhar, você pode ser você mesmo, ter um bom futuro e o melhor, não arruinar a sua vida, porque eu estava entrando à beira do caos, porque você está lá dentro, é você no futuro, você questionar, será que a minha vida valeu a pena, né? Porque você ser testemunho de Jeová não vale a pena.
Você pode até gostar agora, mas no futuro você vai olhar para trás e você vai ver tantas coisas que perdeu. Então pode falar que eu sou mais feliz, sou mais leve, sem aquelas imposições, sem estar com a consciência pesada. E eu aconselho a todos que ainda não saiu que saia. Existe vida fora da torre. E muito obrigado a todos. Fomos testemunhas de Jeová.